Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida. A graça e a paz. Sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seus amigos. Amém, queridos? Glória a Deus. Segunda-feira, nós estamos aqui mais uma vez, né? Para cultuarmos juntamente com você esse Deus maravilhoso, esse Deus que é tremendo, que tem feito maravilhas no nosso meio. Boa noite, Andresa, minha filha, Deus te abençoe. Liáurea, bem, Deus te abençoe, tudo bem com vocês, querida? Deus abençoe sua vida, Liáurea, sua filhinha, seu esposo. Deus nos abençoe nessa noite, né? Mais um dia, nós estamos hoje no 8º dia, né? 8º dia de jejum. Espero que você esteja aí firme, juntamente conosco nesse jejum, né? E orando, lendo a palavra profética. Boa noite, Raquel Silva, Deus abençoe você, querida. Estamos aqui novamente, né? Vencendo aqui o 8º dia de jejum, a nossa consagração, a nossa vida, né? A retirada do doce, totalmente de doce, nada de doce, e a gente está vencendo, né? O 8º dia vai passar rapidinho, os 21 dias, é bem pouquinho, né? Vai passar. Então nós estamos felizes porque nós vamos vencendo e nós a cada dia estamos declarando as palavras proféticas do Senhor e nós já vamos entrar, né? Juntamente com você que já está aí, que está nos assistindo, Helenice Oliveira. Boa noite, Helenice. Deus abençoe sua vida, querida. Deus abençoe. Estou feliz de ver você, seu rostinho aqui conosco, né? Que bom que você nos encontrou aí através da live, né? Pessoa amada, querida, que a gente gosta muito. Viu? Deus abençoe cada um de vocês que está se chegando, que está entrando aí. Não dá para mim ler todos os nomes aqui, mas que vocês se sintam abraçados, se sintam amados, se sintam respeitados, né, por nós, se sinta amados, né, totalmente por nós nessa noite, aquilo que Deus tem para fazer e falar através do seu servo, através da sua palavra. E eu já quero convidar você, juntamente comigo, para abrir no livro de Efésios. E livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos estar lendo, né, para a gente dar início. Boa noite, Rose Valeriano. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos então abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Vamos orar primeiro. Vamos falar com o Senhor, convidar aquele que nós precisamos que esteja aqui conosco, dentro de nós e através da nossa vida, que é o nosso amado Espírito Santo. Ele é o único convidado, ele é o único desejado da nossa alma, ele é o único no qual nós devemos toda a reverência, toda a honra, toda a glória ao nosso amigo fiel, nosso amado Espírito Santo, a ele, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso orientador, o nosso mestre, o nosso guia, o Espírito Santo de Deus. Vamos falar com ele. Senhor, rendemos graças a ti neste dia, te louvamos e bendizemos o teu nome santo e poderoso. Senhor, nós entregamos essa live nas suas mãos, entregamos cada família, cada ouvinte, cada, Senhor, um que entrou, que está vendo, que está nos assistindo, aqueles que vai nos acompanhar até o fim, não somente aqueles que só passam por essa live, mas que não consegue, Senhor, receber ali a totalidade da tua palavra, mas que eles também sejam alcançados pela graça do Senhor poderosa. Nós estamos felizes, estamos contentes, porque esse é o trabalho que nós temos para fazer, pregar o Evangelho, falar da tua palavra, falar do Deus grande, Deus provedor, Deus de cura, Deus de milagre. Nós somos um milagre, nós temos vivido milagre a cada dia, por isso nós estamos contentes, por isso nós estamos alegres de estar com o Senhor. Fique conosco, meu Deus, fique à vontade aqui no nosso meio, se assente aqui conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, queridos? Boa noite, Cíntia Arlene. Deus abençoe vocês, Odete, tia Odete, Deus te abençoe, querida, boa noite. Estamos felizes de estar com vocês aqui nessa noite. Aleluia, grande é o Senhor, grande é o seu poder. Amém, queridas?
Vamos lá então? Efésios, capítulo 2. Preste atenção na palavra de Deus. Olha a grandeza da palavra. Ela por si só, ela já se explica. Como é simples, né? E como é profundo a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2. Ele nos fala do pecado para a salvação pela graça. A graça de Deus que nos salva. Olha, verso 1. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça nós fomos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é das nossas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz. Irmãos, no spoiler publicado ontem do jejum, do 8º dia, o suprimento que denuncia a religiosidade. Nós vamos abordar hoje esse assunto. Sim. No spoiler lá nós colocamos da live de hoje, religiosidade. Sim. E é um assunto muito importante, muito delicado. Queria que você me desse seu coração nessa noite e ouvisse com o coração. Sim. Porque é algo que faz toda a diferença na nossa vida. É algo que Deus abomina, é a religiosidade. Sim. Jesus veio combater a religiosidade. Ele veio, tanto que ele chamou pescadores, chamou iletrados, Sim. chamou homens do campo, chamou um cobrador de impostos, mas não chamou nenhum religioso do templo, nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum zelote, ninguém. Sim. Porque eram homens cheios de religiosidade. E por que isso tem tanto problema se religiosidade vem da palavra religião, que é algo que Deus plantou dentro do homem, né? O vazio que aconteceu no coração do homem quando ele foi expulso do Éden, aquele vazio, depois que o homem, saiu de lá, ele o tempo todo ele procura se religar novamente a Deus. Sim. Ele quer encontrar esse caminho. Então a religião vem de religar a Deus. Sim. Religar a um Deus. E o homem na sua humanidade, ele tenta isso na sua capacidade, na sua razão, no seu intelecto, nos seus conceitos. E chega-se a dizer que todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Mas aí vem Jesus e diz assim, olha, vocês estão enganados. Isso é religiosidade. Porque só tem um caminho que vem ao Pai. E eu sou o caminho.
Aleluia. Eu sou a verdade, eu sou a Glória a vida. Deus. Então ele vem e desmonta tudo isso. E eu quero aqui conversar nessa noite com o nosso coração, do meu coração para o seu coração, a respeito disso. Por que que Deus abomina a religiosidade? Porque a religiosidade ela é como se fosse um antídoto, uma vacina, né, no coração do homem contra o arrependimento. Porque ele se acha justo, ele se acha merecedor, ele se acha que ele não cometeu erro nenhum, ele se acha que ele é que se esforçou, que ele tem boas obras, que ele lutou para conseguir, que ele procurou o caminho de volta para Deus, que ele que foi ao encontro de Deus. Então, ele tem tanta certeza disso, que isso cria como um anticorpos, né, no seu coração, e que ele tem convicção de que tudo é mérito dele, tudo é porque ele merece, tudo é porque ele é muito bom, e isso impede que ele tenha arrependimento. Sim. Se arrependa do pecado original, se arrependa dos pecados que vão sendo cometidos, se arrependa e entenda que, como Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, é pela graça que sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. Tanto que ele fala que ele nos deu vida estando nós mortos. Né? Que a gente estava no curso desse que mundo. A gente estava morto, né? Sem a presença do Pai. E Jesus gastou muito tempo no seu ministério, nos 3 anos e meio, falando disso. No livro de Mateus, capítulo 11, ali ele conversando com os discípulos, ele falou, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui em Cafarnaum, aqui eu fiz milagres, aqui eu fiz tudo, e vocês me rejeitam. Mas no dia do juízo, haverá mais rigor para vocês do que contra Sodoma e Gomorra, porque eles estavam num pecado, mas eles não conheciam a verdade. Vocês estão vendo o milagre, vocês estão convivendo com o milagre, e vocês recusam, vocês fazem outra escolha. Então no dia do juízo haverá mais rigor com vocês do que com Sodoma e Gomorra. E olha que ali desceu fogo do céu e consumiu aquele povo. Verdade. Ele está falando da volta dele, né? Jesus conta uma parábola em Mateus 21, do 28 ao 32. Eu quero que você me dê seu coração, sua mente nessa noite. Jesus conta uma parábola, diz que um pai que tinha 2 filhos, chegou para eles, né, para o mais velho, e disse, olha, tem um trabalho para fazer na vinha, e eu quero que você vá. E ele disse, tá bom, pai, eu vou. Mas ele não foi. E o mais novo, que disse para o pai que não ia, depois foi. E Jesus então perguntou para os discípulos, quem dos 2 obedeceu? O que havia dito que ia e não foi? Ou o que havia dito que não ia e foi? E eles responderam, claro, o que obedeceu é aquele que mesmo dizendo que não ia, foi. Né? Então, Jesus, o tempo todo, ele combateu a religiosidade. O que é religiosidade, irmão? Agora nós vamos descer em águas profundas. Religiosidade é aparência. Deus abomina a aparência. Totalmente. Lá nas cartas às igrejas de Apocalipse, ele diz assim, olha, que ele prefere que a gente seja frio. Sim. Ou se não puder, o ideal é ser quente. Mas se não puder ser quente, que você seja frio. Porque o morno, ele vomita. Porque o morno é a aparência. Não é nem frio nem quente. É aquele que fica no meio do caminho, em cima do muro. E ninguém consegue beber. E Deus abomina o morno. Entende, irmão? Deus abomina, ele diz que fica a ponto de vomitar. Então, Deus, ele detesta a aparência, né? Então, o que acontece? Por quê? Por que é a aparência? A aparência
é a justiça própria. Aparência é o orgulho. Jesus contou outra parábola da justiça própria em Lucas 18:9, quando aquele publicano e aquele fariseu subiram no púlpito para orar, para falar, né? O fariseu, que era o religioso, bateu no peito: Senhor, olha, eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí depois subiu o publicano: Senhor, eu sou o pior, eu não sou nem digno de estar aqui. É verdade. Eu sou pior do que aqueles. E Jesus perguntou, falou assim: quem dos dois? Né? Quem dos dois foi sincero? Quem dos dois? Que ele não se achava digno, Ele não se nem achava de estar ali digno. na presença, É. né, de Deus. Agora o outro não, já se vangloriava, batia no peito, falava das coisas que ele realizava. Porque se ele realizava é porque Deus permitia que ele realizasse. Ele naturalmente pensou que alguma coisa poderia ele próprio estar fazendo, mas não. É um engano nosso. Porque nada vem de nós. É a questão do orgulho, né, irmão? O orgulho, ele é a vanglória própria. Exatamente. Por isso que o orgulho, ele nos distancia de Deus. Porque Deus que não divide, não é nem a glória toda, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. E o homem orgulhoso, ele puxa a glória para si mesmo. Exatamente. E o orgulho é uma das facetas da religiosidade. Sim. É a raiz da religiosidade. É o homem cheio de si. É o homem que não precisa de nada e nem de Deus. Ele é que encontrou Deus. Nós colocamos no spoiler lá do jejum, ontem à noite, né? Essa figura. E aqui mostra, né, na primeira, o não religioso. É aquela pessoa que ela não crê em nada, ela faz o que ela quer, o que ela bem entende, ela morreu, acabou e está tudo certo. E já tem o religioso. O religioso, aqui no quadrinho, diz assim: eu obedeço e por causa da minha obediência eu sou aceito por Deus. Esse é o religioso. Mas o que o Evangelho diz? Olha o que o Evangelho diz: eu sou aceito. É o que Efésios, o texto que nós lemos: eu sou aceito, sou salvo pela graça. E por causa desse entendimento, agora eu obedeço. Entende a diferença do Evangelho e da religião? Então, a religião, eu obedeço para poder ser aceito. E o Evangelho, eu sou aceito e por isso eu obedeço. Amém, irmão? Glória a Deus. Olha, eu anotei aqui algumas coisas que a religiosidade faz conosco, né? A religiosidade, a gente fica tão cheio de si, até nas questões espirituais, principalmente nelas, que nós desprezamos as pessoas. Sim. Nós desprezamos, nós julgamos, nós é que enxergamos o correto, nós é que interpretamos o correto, nós é que temos a solução, nós é que sabemos o caminho, nós é que temos a resposta, todos os outros estão errados. Sabia que as seitas e as heresias, elas começam assim e vai crescendo e crescendo e se transforma. Ela começou dessa maneira e depois ela virou uma seita, porque tudo está errado, só ela está certa. Então, a religiosidade despreza as pessoas, a religiosidade nos torna fanáticos e cegos. É um fanatismo, causa uma cegueira, né? O religioso, ele é falso com Deus, ele vive de aparência. Como se Deus não soubesse tudo, não visse tudo, não soubesse o que está no seu coração. O religioso, a religiosidade na vida das pessoas foi responsável pela crucificação de Jesus. O religioso, ele prega a palavra, mas ele não pratica. É verdade. O religioso pensa que está trabalhando para Deus, que faz tudo, mas ele não glorifica, sabendo que é Deus que faz através dele. Aleluia. Né? E o fanatismo religioso, ele provoca exageros, e a gente comete muito erro. E interessante porque a religiosidade, ela é espiritual, que vem da religião, que vem do culto a Deus, que vem de encontrar com Deus, de servir a Deus, né? E
ela não é uma doença, ela é algo que nos mancha, que nos suja. No livro de Levítico, quando Deus escreve para Moisés a respeito da lepra, aquela doença da época, e que tinha os leprosos que apareciam para Jesus, a conversa era o seguinte: não era ser curado, queres ser limpo? Por quê? Porque é espiritual. E Deus mandou Moisés escrever que o leproso se apresentasse ao sacerdote. E o que o sacerdote olhava nele? Olhava se ele tinha inchaço na pele, se ele tinha ponto de pus ou se ele tinha a pele lustrosa. Esses 3 ingredientes que o sacerdote olhava na vida da pessoa. Inchação, uma pessoa inchada fala do orgulho. Uma pessoa que tem ponto de pus fala de lixo, de sujeira. Uma pessoa que tem a mancha lustrosa está falando exatamente da religiosidade, da hipocrisia, da aparência. E quem avaliava isso? O sacerdote. O sacerdote é que avaliava isso. E conforme ele avaliava, ele dizia: olha, você tem mancha na pele, você é um hipócrita. Você, a cura, você vai ficar 7 dias em tal lugar e tal, depois você vai voltar aqui para o sacerdote fazer uma nova avaliação para ver se você pode ser integrado novamente na sociedade. Exatamente. Então era uma doença espiritual. Mas eu quero te falar de aparência e agora eu quero que você abra. Por que Deus abomina a religiosidade, que é a vida de aparência? Gênesis capítulo 3, verso 7. Diz assim: quando o homem peca lá no Éden, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Folhas de figueira. Para quê? Para tampar a nudez, para tampar o pecado, para apresentar para Deus como se nada tivesse acontecido. Para comparecer diante de Deus e está tudo bem, está tudo certo, nós somos obedientes. Religiosidade. Verdade. E usar o quê? Uma folha de uma figueira para tampar a sua nudez. Em Mateus 21, 19, eu vou ler, você não precisa abrir. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus, aquele que sempre abençoava, aquele que curava, aquele que expulsava demônio, aquele que ressuscitou mortos, aquele que tinha palavra de esperança, de repente ele fala para uma figueira, uma árvore, uma palavra de maldição, ele amaldiçoa ela e no dia seguinte ela está seca. Por quê? Que paralelo tem isso? Porque com que o homem se tampou lá no deserto, lá no Éden? Com uma folha de figueira. Aqui Jesus falando a figueira, ele fala por quê? Porque ela tinha uma aparência, ela estava toda verde, pastora, toda cheia de folha, e ele com fome, ele passa por ela, então você fica com aquela expectativa, tem fruto. Tem fruto. E quando ele procura, ele não encontra nenhum fruto. Apenas de aparência, ela cheia de folha. Ela estava somente aparentando que ela produzia, que ela era produtiva, que ela ia alimentar quem passasse por ali, mas ela não tinha fruto, e Jesus então amaldiçoou aquela figueira. Porque Deus detesta, abomina a aparência. Ele diz que é preferível ser frio. Sim. Efésios 6, falando da questão da aparência, olha o tanto que isso é profundo, do 1 ao 6, falando para a família. Ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí ele fala para os pais: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos,
mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vai falar com os servos, e vós, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nossos relacionamentos não podem ser praticados na aparência. Olha o que ele fala para os pais. Primeiro ele diz que os filhos precisam honrar e obedecer pai e mãe. Não é honrar só quando está presente. Exatamente. É honrar quando está fora, quando está longe. Sim. É obedecer mesmo que os olhos dos pais não estejam sobre eles. Mas por outro lado, ele dá uma palavra, Paulo dá uma palavra para os pais. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Como é que os pais provocam os filhos a ira? Quando exigem que os filhos façam algo que nem nós fazemos como pais. Olha, você não pode mentir, mas ele nos pega mentindo. Olha, você não pode gritar, mas nós gritamos. Você não pode ser imparcial, mas em alguns momentos eles nos pegam sendo imparciais. Então, isso provoca a ira dos nossos filhos. A rebeldia. Porque é a aparência. Para os servos, ele diz, olha, vocês não podem trabalhar para os seus patrões, você não pode servir o Senhor da sua casa somente por vista. Por causa da necessidade do salário. Por causa da necessidade do salário e fazer só porque... Interesse. Por interesse, não. Você precisa fazer como se fosse para o Senhor, com sinceridade de coração, com interesse de coração, sem a aparência. Por inteiro, né? Por inteiro. Por inteiro. E algo que a religiosidade faz conosco, que nós não percebemos, a religiosidade nos cega. Eu quero ler, está embutido nesse texto novamente, né? O encontro de Jesus com aquela figueira, mas está em Marcos 11. Esse eu quero ler do verso 7 ao verso 15, né? Para ver o que a religiosidade faz conosco. Diz assim, e levaram o jumentinho a Jesus. Jesus mandou buscar um jumentinho, né? Porque chegou o dia de entrar em Jerusalém, né? Estava chegando a Páscoa, era o dia que ele ia, né, se entregar na cruz. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus. E eu quero te falar de cegueira. Imagina a igreja reunida no templo. No templo em Jerusalém estava os fariseus, os saduceus, toda a elite religiosa de Jerusalém, orando, clamando, lendo a Torá e clamando e na expectativa da vinda do Messias. E sabe o que acontecia do lado de fora? O Messias entrava pela cidade, montado num burrinho. Uma grande multidão, um corredor de um lado e um corredor do outro lado. Palmeiras na rua, e
e aquela multidão gritava que era, né, o descendente de Davi, que era Hosana nas alturas, que o rei da glória tinha chegado em Jerusalém, estava entrando ali, e a cegueira era tão grande, e a surdez que a religiosidade provoca, que os religiosos estavam no templo, orando e clamando para que o Messias viesse. E o Messias entrando na cidade de Jerusalém. Sim. Eles não ouviram o alarido da multidão. Sim. E não viram a entrada do Messias. E oravam para que o Messias viesse. É isso que a religiosidade provoca, irmãos. Né? E Jesus novamente passa por aquela figueira e ele amaldiçoa porque ela tinha a aparência de que teria frutos e não tinha. Mas diz que no dia seguinte, ele entra no templo. E aquela passagem que ele quebra, estava tendo os cambistas, ele vira as mesas, ele pega um chicote, ele destrói tudo ali. Aquele homem que sempre ofereceu a outra face, que falou do amor, que agora, por causa do que estava acontecendo na casa do Pai, na casa de oração, ele diz, olha, todo esse ritual aqui é aparente. É uma aparência de sacrifício, aparência de entrega. E sabe o que estava acontecendo no templo, irmão? E por que Jesus tomou aquela posição? Porque imagina eu e a pastora morando 50, 100 quilômetros longe de Jerusalém. E a gente descia para Jerusalém uma vez do ano na Páscoa para levar nosso sacrifício. Sim. E o que acontecia? Eu lá na minha casa, no meu vilarejo, o ano inteirinho, eu já pegava uma ovelha que havia nascido inteira, a mais bonita, a mais perfeita da cria, a primeira, e criava ela, alimentava ela, cuidava dela, e via ela ir crescendo, e não deixava ela fugir. Já no meu coração aquilo era para, no dia que eu descesse para Jerusalém, sim, na Páscoa, eu ter um sacrifício bom, perfeito, melhor, a melhor parte, algo que custou dedicação, alimentação, empenho, investimento, para levar para o sacrifício lá para o sacerdote. Era assim que funcionava. Mas sabe o que o templo virou? O templo virou o seguinte, eu não criava nada, eu descia para o templo com dinheiro no bolso, e eu chegava no templo, e eu comprava um animal do cambista, que estava ali na gaiola, que estava ali na grade, na jaula, e eu comprava ali e entregava para o sacerdote. Só me custou o dinheiro. Mas eu não criei, eu não vi nascer, eu não alimentei, eu não caminhei aquele tempo, eu não teve meu investimento naquele sacrifício. Sim. E Jesus entra e diz, olha, isso é a aparência, vocês acham que estão enganando quem? Isso é religiosidade. Isso não passa, isso não sobe, isso fica aqui, isso não serve para nada. E Jesus então diz, olha, a minha casa, a casa do meu Pai, esse lugar é casa de oração para todos os povos. Vocês estão contaminando, vocês estão fazendo como a figueira, a aparência fez, como Adão e Eva, que pegou uma folha e quis tampar o pecado e quis encobrir o que vocês estavam fazendo de errado. Religiosidade. Deixa eu te falar uma coisa. A religiosidade, se a gente pudesse pegar uma balança, sabe uma balança? Aquela que 2 pratos. Se a gente tivesse condição de botar a imoralidade, é um pecado muito pesado. Sim, diante de Deus. Abominável. Mas se a gente colocar só a imoralidade num prato, e a religiosidade no outro prato, a religiosidade vai ter mais peso. Porque é um engano proposital, é um engano da aparência, é um engano do faz de conta, é um engano que eu sou tão perfeito, tão bom, e eu me convenço disso na frente das pessoas.
eu trato bem, eu sou amável, eu dou o preço. É como nós estamos fazendo hoje. Por que Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte: olha, o que essa mão faz, essa não precisa saber. Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que isso vai entrar orgulho. Nós vamos ficar cheios de si. Nós vamos ficar cheios. Sabe? E nós vamos ficar com aparência. Então, irmão, quantas vezes nós repetimos o ato de Adão e Eva lá no paraíso? Nós pegamos folhas de figueira, né? Que hoje, na modernidade, nós vamos falar que nós colocamos uma máscara de bondade, uma máscara de perfeição, de justiça, de amoroso, de que, né? De boas obras. Mas Deus abomina isso. Deus quer um homem contrito. Deus prefere um homem arrependido, porque a salvação é pela graça, é Ele que nos alcançou. Ele diz que isso é para que o homem não se glorie. Então, e o que mais entristece o coração de Deus é que a religiosidade, ela faz algo conosco. Ela cria uma vacina em que eu me convenço que eu não preciso, não há necessidade de eu me arrepender. Mas isso contraria todo o evangelho, e principalmente o que Paulo escreve aos Romanos. Ele diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Exatamente. Que nós estamos perdidos, nus, e que nós precisamos. Mas quando eu me convenço que é o meu esforço, é a minha dedicação, é a minha obediência. Por isso, irmão, é tão sutil, é tão perigoso a religiosidade. Porque, sabe, às vezes vamos pensar, nós que somos pastores, às vezes você é tão dedicado na obra, você tenta cuidar das ovelhas do Senhor, recrear com elas, alimentá-las, e que se nós não vigiarmos o nosso coração, agora mesmo o crédito é meu, é eu que faço, eu estou imune, e eu não preciso de arrepender de nada, eu estou acima. Não. Jesus, ao contrário, ele falou que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu preciso vigiar o meu coração o tempo todo. Sim, nós precisamos. Para não fazer escolhas, para não apontar o dedo. Nós precisamos, irmão, de um combate, sabe? Como se a gente pudesse pegar um antídoto e bater na religiosidade. E ele está no Sermão da Montanha de Jesus, de Mateus. Sim. Sabe? Ele vem como algo que mata esse veneno dentro do nosso coração, que fala para nós que nós precisamos o quê? Oferecer outra face, que nós vamos ser perseguidos, que, sabe, é quando eu sou perseguido é que eu recebo, que eu sou consolado para poder consolar outro. Então, a religiosidade vai embora. É verdade. Ali, quando ele fala das bem-aventuranças, a religiosidade cai por terra. Porque tudo vem dele, por ele, para ele e através dele. O texto do jejum, que você deve ter lido lá, que ele fala, né, lá em 1 Samuel 14, fala de Saul e fala de Jonatas. Os dois cometeram erros ali naquela história. Sim. Saul lança um desafio sem cabimento, mas depois, para corrigir isso, ele vai oferecer sacrifício, e ele não era sacerdote, ele era rei, ele não podia oferecer o sacrifício. Era Samuel quem oferecia. Ele queria ter uma aparência. Jonatas
come o mel, quando o pai, o rei Saul, falou que ninguém poderia comer nada naquele dia, mas ele não ouviu o recado. Entende, irmão? E então, essa passagem ela desperta exatamente essa questão da religiosidade, daquilo que pode, um imputa sobre o outro, para lá e para cá. E no spoiler que nós colocamos lá, pela manhã, que é esse aqui, tá lá no Facebook, é um peixe dentro de um aquário e um peixe no oceano. O peixe no aquário representa a religião, a religiosidade, uma redoma. Eu é que dimensiono o tamanho de Deus, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer na minha vida e na vida das pessoas. E que eu estou numa situação privilegiada. Enquanto que o Evangelho, o propósito de Deus é que eu esteja no oceano e Ele está comigo em tudo que eu fizer, em todo o tempo, enquanto eu trabalho, enquanto eu vendo, enquanto eu compro, enquanto eu limpo casa, enquanto eu prego, enquanto eu dou banho em alguém, enquanto eu varro uma rua, não importa, Deus está conosco o tempo todo. Esse é o Evangelho, esse é o propósito de Deus. Então, queridos, Deus abomina a aparência. Nós vamos quebrar a aparência. Nós não podemos. Para de pegar folha de figueira para tampar algo que Deus já sabe. E olha que Deus, que Pai amoroso, que Ele comparece naquele jardim, procurando naquele encontro por Adão e Eva, e eles estão escondidos por causa do pecado e tampando a nudez com a folha de uma figueira. Que Deus diz assim para eles: Adão, cadê você? Ele não pergunta o que ele fez. E ele é que conta. Olha, nós estamos nus. Quem te fez saber? Quem te fez saber, Adão? E sabe o que Deus fez? Deus falou: olha, só tem uma coisa capaz de te limpar, Adão. Só tem uma coisa capaz de fazer com que você possa se aproximar de mim de novo. Sim. Precisa ter um sangue de uma aliança. E Deus ali, então, Ele mata um animal, porque Ele pega a pele de um animal e cobre a nudez do homem. E é isso que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Com o sangue dele. Ele nos cobriu, Ele nos redimiu, Ele nos lavou do nosso pecado, Ele nos perdoa, mas eu preciso comparecer diante dele transparente, eu preciso aparecer diante dele nu, eu preciso comparecer diante dele, porque ele não é para ele me condenar, para ele me cobrir, para ele me limpar. Amém, Jesus. Faça isso conosco, Senhor, em todo o tempo. Sabe, irmão? Se você está frio com Deus, Senhor, eu estou frio, eu estou distante, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas não fica em cima do muro, não. Se você está fervoroso, está quente, Senhor, eu estou cheio de ti, mas não seja morno, porque ele vomita o morno. Porque Deus abomina a aparência, que é a religiosidade, que é a pele lustrosa, sabe? É a hipocrisia. Porque sabe o que nosso maior problema? E Jesus no Sermão da Montanha, ele foi no cerne, ele foi na raiz do nosso problema. Ele diz assim, pastora, que eu vejo, né, o cisco no seu olho e aponto o dedo, mas não vejo a trave, a árvore no meu. Religiosidade. Eu quero que ela tenha um padrão de conduta. Eu vejo o defeito, eu vejo o problema, eu vejo que ela precisa consertar, eu tenho a solução e não enxergo que o meu é muito, 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 muito infinitamente maior. Isso é o problema da religiosidade. Por isso Deus abomina. Por isso Deus, ele diz que a religiosidade, para ele, ela é pior do que a imoralidade. Porque é falso, porque é hipócrita, porque é enganador. Imagina, Deus é um aferidor, Deus é alguém que é justiça, que
transparência e nós achamos que vamos ganhar dele com ilusão. Apresentar as folhas, uma árvore vistosa, bonita. O que Jesus falou para os religiosos? Sepulcro caiado. Estão bonitos por fora, estão pintados por fora, mas por dentro é podre. A aparência ele abomina. Então, irmão, esse jejum de hoje é para a gente arrancar essa religiosidade, colocá-la por terra, se arrepender, comparecer diante de Deus. Senhor, Tu és o Deus do suprimento sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, não é nem por causa da minha obediência, não é nem porque eu fiz voto, não é porque eu sou fiel ao Senhor, não, é porque o Senhor, é o Senhor. Amém, Jesus. Porque eu sou pecador, porque eu tenho que me arrepender todo dia. Amém, Jesus. Amém, irmão? Olha, a palavra diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã e que por causa disso nós não somos consumidos. Isso significa que o tempo todo nós pecamos. O problema não é o nós pecarmos, porque se você comparecer diante de Deus e confessar, Ele é fiel e justo e nos perdoa. O problema é que nós tampamos, queremos tampar, esconder alguns. Sim. É tempo de transparência com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você vê que coisa tremenda. O homem no Éden encobre com uma folha de uma figueira. 2000 anos depois, 4000 anos depois, Jesus fala para aquela figueira que ela estava fazendo errado, porque ela apresentava que ela tinha muito fruto e ela não tinha. Ela estava tapeando, ela estava enganando. Sim. E nós não podemos fazer isso, irmão. Amém, Jesus. Então que você tenha recebido no seu coração essa palavra. Porque nós só podemos desfrutar daquilo que entendemos, só podemos mudar aquilo que nós compreendemos. Amém, então, Jesus. foi fundamental para nós hoje falarmos da religiosidade. Sim. Que se você quiser traduzir para nossos dias de hoje, aparência. E como isso é valorizado nesse mundo, nesse século. É verdade. A mídia, aparência. Hollywood, aparência. Filmes, tudo aparência. As estrelas, aparência. A aparência. A beleza externa. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Vamos orar? Amém. Vamos fazer a oração do jejum. Eu vou falar, a pastora vai repetir. Queria que você repetisse aí na sua casa. Amém, Vamos lá? Amém. O Senhor me levará. O Senhor me levará a um lugar de renovo. A um lugar de renovo. E ali haverá para mim. E ali haverá para mim um alimento espiritual divino. Um alimento espiritual divino. Como Jonatas. Como Jonatas. Eu me levanto. Eu me levanto. Hoje ainda mais forte. Hoje ainda mais forte. E preparar. Para as próximas batalhas. Para as próximas batalhas. Na certeza. De que o Senhor. É comigo. É comigo. Através da minha atitude. Inspirado pelo Senhor. Inspirada pelo Quebrarei Senhor. Toda a religiosidade. Quebrarei toda a religiosidade. E me prepararei. Para a honra do meu Deus. Para a honra do meu Deus. Não sigo a voz da incredulidade. Não sigo a voz da incredulidade. Da arrogância do inimigo. Mas me abro. Para beber do mel. Que escorre da rocha. Que vem do Espírito Santo. Que reservou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. O mel que escorre da rocha. Amém, eu recebo. Jonatas comeu daquele mel. Eu agradeço a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos orar? Queridos, nós temos alguns pedidos de orações, né? Nós estamos ali, né, com o Fernando ainda hospitalizado ainda. Orem por ele. Orem por ele. Não se esqueça, né, do Fernando Castaldini. Nosso nós irmão. Temos que orar. Nós temos também o Hélio,
irmão da Carol, que precisou fazer uma cirurgia de emergência. A Carol, esposa do Edmar, o irmão dela, o Hélio, precisou fazer uma cirurgia de hérnia urgente, né? Está lá no hospital, era 1h da tarde. A gente está aguardando notícia dele para saber como que ele está, mas nós cremos em nome de Jesus que está tudo bem. Amém, queridos? E também nós vamos continuar orando, né, por Odair, né, que está com Covid, está internado. A Sirlene nos pediu oração. A Maitê, né, a sobrinha da Liliane, graças a Deus, já tem correspondido, já está bem. Louvado seja Deus, cada dia ela está melhor e nós louvamos a Deus, né? E nós pedimos pela Rose, né, que ela é a irmã da filha da Dona Helena, nós pedimos para ela também, para que ela seja abençoada, curada, seja livre, né? Aleluia. Nós pedimos também a Sabrina, né, que é amiga da sobrinha da Vanessa Molina, a família, né? Amato, né? Família Amato, nós oramos por eles, Eduardo e o Murilo. Amém. Todos que eles Covid, sejam né? tocados e sejam curados em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar pela família Ágape, por todos esses Sim, nomes que aqui estão. Vamos apresentar o Senhor. Meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus. São tantas, meu Pai, as vidas que têm sido, Pai, acometida pela Covid, Pai. São famílias inteiras, Pai, Sim, cada um. Deus. Senhor, ele se manifesta de uma forma, outros mais leve, outros mais grave. Meu Deus, assim como o Senhor operou um milagre nas nossas vidas, assim que o Senhor fez um milagre na vida do pastor Humberto, meu Deus, que essas vidas possam ser restauradas, possa ser, Senhor, totalmente Sim, livre. Nós, Senhor, já amaldiçoamos esse mal, que o Senhor repreenda todo esse espírito de doença, espírito de enfermidade, que haja saúde de Deus, que eles possam recuperar em tempos melhores, em tempos mais rápidos, que o Senhor possa tocar ali no Fernando, que o Senhor possa tocar em toda essa família, que o Senhor possa tocar, Senhor, em todos os outros que têm necessidades, que estão passando, o irmão da Carol. Pai, nós cremos, por isso nós oramos, por isso nós sabemos que pela graça nós fomos alcançados e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada vida seja alcançada nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Nós vamos apresentar a nossa água, você que preparou. Querido Deus e Pai, nós consagramos essa água a Ti. Senhor, derrama sobre ela as suas virtudes, o seu poder, a Tua essência, que cada vida que pela fé, Senhor, crendo verdadeiramente no toque, no agir do Senhor, beber dessa água, eles possam ser totalmente curados, renovados, transformados. Pai, nós oramos, crendo e agradecemos em nome de Jesus. Podemos tomar a nossa água em nome de Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero pedir para vocês, para nós estarmos orando, que Deus me deu um sonho e eu estou orando por isso. Ele me falava de uma igreja sem nome, uma igreja que não tem nome, e são muitos, né? Porque a igreja somos nós, e muitas igrejas não têm nome, está sem o nome, e nós devemos orar por esses que são igreja e que precisa de estar congregando, que precisa estar aliançado, que precisa estar debaixo de uma cobertura, porque Jesus, ele fala que ele vai vir buscar a sua noiva, e vai vir buscar a sua igreja, e nós somos a igreja, mas nós precisamos estar no corpo de Cristo, aliançado, alicerçado, ainda que existe dificuldades, fraquezas, porque são constituídos por seres humanos, que estão no processo de transformação, sujeitos a falhas, a erro, mas nós devemos viver a nossa vida. O erro tem que ser um acidente na nossa vida, não algo voluntário.
não algo que nós sabemos que entristece a Deus, que vai distanciar nossa vida dele, nós não podemos cometer mais isso. Pela graça nós fomos salvos, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas Deus se agradou em fazer o seu Filho perecer ali na cruz do Calvário, dando a vida dele por nós, porque ele quer constituir uma grande família, um povo santo, um povo preparado, um povo no qual ele está forjando. Ele está forjando a mim e a você. E a cada dia ele vai trabalhar. E se você está passando por correção, sendo forjado, agradeça a Deus, porque ele ama você, porque os filhos ele corrige. Viu? Os filhos ele corrige. Se você é filho, você vai estar sob correção, e louvado seja Deus. Amém? Lembre que não é pelas nossas obras que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos pela fé. Nós vamos ser salvos por nós confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e colocarmos a nossa vida na mão dele, para que ele possa fazer a obra por completo. E não existe prazer maior do que estarmos com o Senhor, do que podermos nos regozijar, desfrutar da presença desse Deus tão maravilhoso, que nos visita, que nos toca, que nos abraça, que nos beija, que afaga a nossa cabeça, que está ali sempre conosco nos momentos que nós precisamos. Creia, viu, meus amados? Creia nisso e busque a Deus, ore ao Senhor. Amém? Ó, um grande beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que você tenha uma boa noite de sono, de refrigério. Até amanhã.